Olá, alunos! Agora nós voltamos aqui para continuar falando sobre algumas palavras-chave, conceitos-chave sobre a farmacologia. Então vamos falar agora sobre a toxicidade. Toxicidade se refere à capacidade de uma substância em causar efeito tóxico. Lembrando aqui que nós falamos lá atrás sobre Paracelso, que a dose faz o veneno. Então pode ser, essa toxicidade ela pode acontecer em um único órgão ou no organismo todo. Tudo vai depender do quê? Da natureza da toxina, daquele medicamento que a pessoa está ingerindo e também da quantidade que é ingerida. Então é isso que vai definir se vai ser apenas em um órgão, no corpo todo e que tipo de sintomas que aquela toxicidade vai representar. A toxicidade, então, ela pode, eventualmente, dependendo da quantidade, levar à morte. E as toxicidades, elas podem ser divididas em agudas e crônicas. Qual que é a diferença entre elas? A toxicidade aguda é aquela onde você tem um aumento súbito da quantidade daquela substância no seu organismo. Quando ela aumenta, quando a quantidade é muito elevada de uma vez só. Quando você toma muito de uma vez só daquele produto e ele causa os efeitos tóxicos. E esses sintomas eles são severos, ou seja, a pessoa realmente sente, fica mal, e eles são imediatos, ou seja, eles acontecem logo após a ingestão ou administração daquele produto. Vamos dar alguns exemplos. Tentativa de suicídio. Quando a pessoa toma muito sonífero de uma vez só para tentar se matar, o que vai acontecer? Ela tem um efeito tóxico que é a paralisia do organismo e a pessoa pode morrer por parada respiratória. Isso é um efeito tóxico, ela tem os sintomas súbitos e imediatos. Outro exemplo é a overdose de drogas. Por exemplo, a pessoa que cheira muita cocaína, o que pode acontecer? Ela pode ter uma parada cardíaca porque o coração acelera demais. Outro exemplo, e agora mais comum do dia a dia, de uma intoxicação aguda é quando a pessoa está bêbada. A pessoa alcoolizada, ela está com uma intoxicação. É uma intoxicação aguda pela ingestão excessiva de álcool. E aí você tem os sintomas do alcoolismo. E qual que é a diferença para a intoxicação crônica? A intoxicação crônica é aquela que é cumulativa, aquela toxina ela vai se acumulando no organismo da pessoa ao longo dos anos e a pessoa ela não vai sentindo sintomas severos, ela só vai perceber depois de muitos anos de contato com aquela substância. Só que, apesar dela não ter sintomas severos imediatos, a pessoa ela pode vir a desenvolver doenças graves por causa daquela intoxicação. Entre essas doenças, nós podemos ter até mesmo câncer. Vamos citar alguns exemplos de intoxicações crônicas. A gente tem aí a intoxicação crônica que atinge alguns profissionais, como por exemplo, frentista de posto de gasolina, porque fica respirando aqueles gases liberados pelos combustíveis, motorista de ônibus, cobrador de ônibus, porque também fica parado muito tempo em terminal de ônibus, respirando a fumaça, além de poder estar tomando muito sol, cobrador de ônibus, digamos, dependendo da cidade onde você mora, cobrador de terminal, por exemplo, pode ficar muito tempo exposto ao sol. E aí você tem um tipo de intoxicação. E aí isso pode levar ao câncer de pele. Outro exemplo, técnicos em radiologia. Essas pessoas estão constantemente ali expostas ao raio-x, embora elas se protejam com aquele avental de chumbo e tudo mais. Quando nós vamos fazer um exame de raio-x, a gente só fica alguns segundos ali e pronto. Agora, a pessoa que trabalha com isso, ela está toda hora ali, Então, essa pessoa está correndo risco. Por isso, esses são empregos que não é aconselhável a pessoa fazer carreira nesse tipo de emprego, porque a saúde dela fica em risco e é inevitável isso, infelizmente. Então, uma outra palavra importante na farmacologia é o efeito adverso. O que é um efeito adverso? São reações fisiológicas
que ocorrem após a administração de um medicamento e são reações indesejáveis, que não são as reações terapêuticas que a gente quer do medicamento. Porém, essas reações adversas, elas já estão previstas, elas foram previstas já na fase de testes do medicamento. Então, nós temos no medicamento uma série de efeitos adversos que acontecem numa média de pessoas. Para a gente saber se vai acontecer conosco ou não, só tem um jeito: tomar o medicamento. Não tem como a gente prever se vai acontecer conosco ou não o efeito adverso. Esses efeitos adversos são dados numa bula e na bula indica, em cada não sei quantos pacientes pode acontecer. Mas a gente não tem como ter certeza se vai acontecer conosco ou não. Apenas ingerindo o medicamento que a gente vai descobrir se acontece ou não. Então a gente tem, por exemplo, qual é o efeito adverso? É muito comum, no caso do ácido acetilsalicílico ou da aspirina, que algumas pessoas que tomem esse medicamento, eles tenham o quê? Dores no estômago, porque você, quando ingere alguns tipos de anti-inflamatório, que nós vamos ver mais para frente, um dos efeitos esperados é a diminuição da proteção do estômago. A gente vai falar disso em breve, por que isso ocorre. Então, por causa disso, algumas pessoas podem ter dor de estômago. Então, não confundir efeito adverso com a toxicidade ou envenenamento, porque o efeito adverso, ele é esperado e ele acontece dentro da dose normal do medicamento. A toxicidade, ela acontece quando a dose é acima, ok? Então, essa é a diferença entre eles, para ficar bem claro. E o que vem a ser a dose? Dose de um medicamento é a quantidade necessária de princípio ativo para que você tenha o efeito farmacológico. A ideia é que você ingira, né, a menor dose possível para atingir o efeito terapêutico desejado. Porque quanto menor a dose que você toma, menores serão também os efeitos adversos e será também menor a chance de você ter um envenenamento por aquele medicamento. Para saber a dose terapêutica, ou seja, a dose que o medicamento vai surtir efeito, é feito testes que a gente chama de in vitro e testes in vivo. Testes in vitro são testes que são feitos, que a gente chama no vidrinho, ou seja, testes que a gente tem a química analítica e quantitativa, que é feita no laboratório, é feito ensaios de laboratório, né? Análise química de acidez, de estabilidade, para descobrir a melhor forma possível de utilizar aquele medicamento, onde aquela fórmula química fica mais estável, se num comprimido, se numa solução e assim por diante. O teste in vivo é o teste em animais e humanos, é o teste para saber como que aquele medicamento se comporta em um organismo. Então a dose ela é obrigatoriamente descrita na embalagem primária e embalagem secundária. Embalagem primária é a embalagem que está em contato direto com o medicamento. Vamos supor que você comprou um xarope. A embalagem primária do xarope é o vidrinho, porque é o que está contendo o xarope. E a embalagem secundária é a caixinha. A embalagem secundária é para proteger a embalagem primária. Em ambas tem que estar lá a dosagem, ok? E a dosagem ela é medida na massa, se for um produto sólido, digamos, paracetamol, 750 miligramas, é um comprimido. Agora, se for líquido, você comprou um xarope ou um produto em gotas, vamos supor que você comprou dipirona em gotas. Aí no líquido ele é medido em concentração, ou seja, a quantidade do princípio ativo em um volume. Digamos, na dipirona você pode ter ali, digamos, você comprou um xarope de dipirona e ele diz que tem 50 miligramas por 5 ml. Ou seja, você vai pegar a tampinha ali, né, aquele medidor, se você colocar 5 ml de dipirona, naqueles 5 ml vai ter 50 miligramas. É isso que está dizendo a concentração.
E a gente tem, por fim, a posologia. O que é a posologia? Posologia é a forma correta de administrar o medicamento, ou seja, é aquilo que o médico escreve na receita, a forma de tomar o medicamento. É tomar certa quantidade, tantas vezes por dia. Isso é a posologia. Por exemplo, você compra lá um antibiótico, amoxicilina, que você vai ter que tomar um comprimido 3 vezes por dia, a cada 8 horas, durante 7 dias. Isso é a posologia, é a forma de tomar. Isso também é definido em laboratório e é feito uma média. Ou seja, observa-se que, na maioria dos pacientes tomando dessa forma, você teve um resultado mais efetivo. Certo? Então, por que é feita uma média? Porque a gente vai ver que cada organismo é diferente, cada medicamento vai reagir de uma forma um pouquinho diferente em cada pessoa. Então, eles estabelecem uma média. E a posologia vai variar, então, de acordo com a idade, peso e condição de saúde da pessoa. Então, aqui nós encerramos essa parte sobre o histórico e conceito de farmacologia e, em seguida, após essa pausa, nós falaremos sobre as farmas farmacêuticas.